Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, o professor Emerson, professor de língua portuguesa. Corre, pega o caderno, tira o print do conteúdo. Hoje nós temos uma aula muito especial novamente, pois vamos vivenciar o segundo simulado para a prova do SAEB ou SAEP, tá? E hoje vai ser uma aula dupla. Como assim, professor? Essa aula ela vai ser enviada tanto para vocês do oitavo ano, que irão fazer esse tipo de prova ano que vem, como também a galerinha do nono ano que está se preparando para esta prova agora no final de dezembro, no começo de dezembro, melhor dizendo. Então se prepare, aperte o cinto, que você hoje vai precisar pensar um pouco para responder as questões. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Vou pedir para que o Ivanildo passe o slide, por favor. Vamos lá. Então, as primeiras questões, elas vão ser baseadas, certo, pessoal? No descritor 10. Que o descritor 10 ele vai falar o seguinte: identificar o conflito gerador do enredo e os elementos que constroem a narrativa, tá? Então, nós sabemos que os textos, principalmente os textos narrativos, eles têm uma estrutura, tá? E essa estrutura, esses elementos que constroem a narrativa, nós poderíamos citar o enredo, o clímax, o desfecho, o ambiente, tá? O tempo, se ele vai ser determinado ou indeterminado. Então, as questões que virão agora, questões de interpretação, você vai precisar observar esses elementos dentro do texto, tá bom? Então, vamos lá para a primeira questão. Tem esse textinho que diz o seguinte: o tempo não apaga. Há alguns anos, quase todo dia de manhã, quando eu abria o portão para ir ao trabalho, via um garotinho sorridente que passava por mim a caminho da escola e eu correspondia o sorriso sem palavras. Certo dia muito frio, percebi que ele estava de tênis, mas sem meias, apenas com uma calça curta e uma blusinha de uniforme. Perguntei se poderia lhe dar algumas roupas dos meus filhos, e ele, todo feliz, disse que precisava apenas de meias, mas que seu irmão precisava do restante. Combinei que no dia seguinte, quando ele passasse, lhe entregaria o material. Juntei todas as meias que pude, de todos os tamanhos e cores, e dito e feito. Com um muito obrigado, senhora, ele se foi. De vez em quando ainda o via, mas com o passar do tempo não o vi mais. Até que certo dia a campainha soou e fui atender. Era um rapaz alto, mas aquele sorriso era o mesmo, me agradecendo mais uma vez pelas meias, e com um cesto de verduras verdinhas me fez chorar. Ele me contou que as meias duraram muitos anos e em momento algum esqueceu o meu gesto. Às vezes, uma atitude tão simples faz toda a diferença na vida de alguém. Olha aí que texto legal, galerinha. Então, a partir dessa leitura, a partir desse texto, vamos responder as questões, né, que vão surgir agora, né, ou a questão que vai vir agora. O fato que gerou essa história foi a bondade da senhora, a lembrança do rapaz, a necessidade do irmão, a temperatura da manhã. E aí, de acordo com essa leitura, de acordo com esse texto, qual foi o fato que gerou essa história? E aí, galera? Vamos lá. Pensa aí um pouquinho. Será que é a letra A, bondade da senhora? Será que é a letra B, lembrança do rapaz? Será que é a letra C, necessidade do irmão? Ou a letra D, temperatura da manhã? Vamos ligar o nosso relógio. Tic-tac, 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 tic-tac. Eu acredito que já deu tempo de vocês escolherem uma dessas alternativas. E acertou quem colocou a letra A, bondade da senhora, tá? Então, parabéns para quem colocou a letra A, a bondade da senhora. E aí, estão gostando? Foi fácil essa? Vamos para a próxima questão.
tem como título A Beleza Total. A beleza de Gertrudes fascinava todo mundo e a própria Gertrudes. Os espelhos pasmavam diante de seu rosto, recusando-se a refletir as pessoas da casa e muito menos as visitas. Não ousavam abranger o corpo inteiro de Gertrudes. Era impossível de tão belo, e o espelho do banheiro, que se atreveu a isto, partiu-se em 1000 estilhaços. A moça já não podia sair à rua, pois os veículos paravam à revelia dos condutores, e estes, por sua vez, perdiam toda a capacidade de ação. Houve um engarrafamento monstro que durou uma semana. Embora Gertrudes houvesse voltado logo para casa, Senado aprovou lei de emergência, proibindo Gertrudes de chegar à janela. A moça vivia confinada no salão em que só penetrava sua mãe, pois o mordomo se suicidara com uma foto de Gertrudes sobre o peito. Gertrudes não podia fazer nada. Nascera assim. Este era o seu destino fatal, a extrema beleza. E era feliz, sabendo-se incomparável. Por falta de ar puro, acabou sem condições de vida, e um dia cerrou os olhos para sempre. Sua beleza saiu do corpo e ficou pairando o imortal. O corpo, já então enfezado de Gertrudes, foi recolhido ao jazigo, e a beleza de Gertrudes continuou cintilando no salão fechado a 7 chaves. Olha aí, hein? Já pensou que mulher tão bela, não é? Que fazia até os engarrafamentos do trânsito. Então, a partir desse texto, a partir da leitura, da reflexão, né, você conseguiu aí identificar a mensagem que o texto quis passar. Vamos responder as alternativas ou a alternativa correta. O conflito central do enredo é desencadeado pela extrema beleza da personagem, pelos espelhos que se espatifavam, pelos motoristas que paravam o trânsito ou pelo suicídio do mordomo. E aí, galerinha, a partir dessa leitura que nós fizemos juntos, qual é o conflito central? Qual é a ação que desencadeou aí esse conflito? A história, ela está baseada em qual ação, em quais ações? E aí, pensem direitinho. Será que é a letra A, pela extrema beleza da personagem? Pelos espelhos que se espatifavam? Letra C, pelos motoristas que paravam o trânsito? Ou letra D, pelo suicídio do mordomo? E aí, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Vamos ver? A resposta correta é a letra A, pela extrema beleza da personagem. Estava na cara, não é? A beleza de Gertrudes era tão imensa, né, que ocasionou muitas coisas, né? Era engarrafamento, suicídio lá do mordomo, enfim, são N situações que foram causadas, né, por causa da beleza extrema da personagem Gertrudes. Então, parabéns para quem acertou, para quem colocou a letra A. Dando continuidade, nós vamos observar algumas questões relacionadas ao descritor 13, que diz o seguinte: identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor de um texto. E o que se trata, né? Do que se fala essa situação, né? Esse descritor fala da linguagem formal, da linguagem informal, as marcas linguísticas das regiões que são diferenciadas, como também como os sinais de pontuação podem gerar esses sentidos, enfim. Vamos observar a primeira questão. Então, se prepare, aperte o cinto. Parabéns para quem já acertou aí as questões. Vamos ver a próxima questão. Diz o seguinte: leia a tirinha e responda. Essa estrada vai para São Paulo? Sei não, doutor. Mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. E aí? A pergunta diz o seguinte: a linguagem empregada na fala das personagens é: letra A, coloquial e padrão; letra B, padrão e culta; letra C, coloquial; ou letra D, formal? Pensem direitinho. Nós temos ali, ó,
o primeiro balão diz: essa estrada vai para São Paulo? Aí o caipira respondeu: sei não, doutor, mas se ela for, vai fazer uma falta danada para nós. Pensem direitinho. Qual foi a linguagem utilizada? Qual foi a linguagem empregada pelos personagens? Tic-tac, 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 tic-tac. Pensem direitinho para marcar a certa. Vamos observar? A resposta correta é a letra C, coloquial. Observe que no primeiro quadrinho, ele diz, no primeiro balão, melhor dizendo, ele diz: essa estrada vai para São Paulo. Esse para, ele está escrito, né, de forma coloquial, pois na língua normativa, né, na gramática normativa, não existe, é para, né? E outra, ele pergunta se a estrada vai para São Paulo, né? O correto em uma linguagem formal aí seria ele perguntar: esse é o caminho que chega a São Paulo, né? Esse é o caminho que vai me levar, no caso, a São Paulo? Essa é a direção certa que vai chegar em São Paulo? E o outro diz assim: sei não, doutor. Olhe como a palavra doutor está escrita: D-O-T-O, acento circunflexo no O. Então, essa forma de escrever nos dá uma ideia de uma linguagem coloquial, uma linguagem mais livre, né? Sem seguir corretamente a gramática ou a linguagem formal. Aí ele diz: mas com I, o correto seria o mas, como conjunção adversativa. Se ela for, olha, são várias palavrinhas que estão escritas ali e a gente considera não formal, tá? Para nós, olha o nós como está escrito. Então, essas duas expressões, tanto a forma como o primeiro balão pergunta, o primeiro rapaz pergunta, e a resposta ali do rapaz do segundo balão, nos leva a entender que foi uma linguagem coloquial que foi utilizada, né? A linguagem coloquial é aquela linguagem mais livre, no qual a gente não se atém à gramática normativa, né? Às vezes a gente fala singular com plural, enfim, são N situações que vai evidenciar que a linguagem utilizada, né, é uma linguagem coloquial. E a linguagem formal, professor? É a linguagem correta, gramaticalmente correta, né, nos parâmetros, plural com plural, singular com singular, né, as concordâncias verbais ali corretamente, tá? Então, parabéns para quem colocou a letra C. Ambos os balões utilizaram a linguagem coloquial. Dando continuidade, o segundo texto diz: domingão. Domingo eu passei o dia todo de bode, mas no começo da noite melhorei e resolvi bater um fio para o Zeca. E aí, cara, vamos ao cinema? Sei lá, Marcos, estou meio para baixo. Eu também tava, cara, mas já estou melhor. E lá fomos nós. O ônibus atrasou e nós pagamos o maior mico, porque quando chegamos, o filme já tinha começado. Teve até um mané que perguntou se a gente tinha chegado para a próxima sessão. Saímos de lá comentando: que filme massa, maneiro mesmo. Mas já era tarde e nem deu para contar os últimos babados para o Zeca. Afinal, segunda-feira é de trampo e eu detesto queimar o filme com um patrão. Não vejo a hora de chegar de novo para eu agitar um pouco mais. Vamos lá. Diante da leitura do texto, da análise, você observou, você analisou bem como as construções oracionais ou as construções das frases, como elas foram formuladas. Você viu ali se tem algumas palavrinhas que está faltando acento, se está escrito de forma correta, se não está, se tem o uso de gírias. E aí diz o seguinte: os dois personagens que conversam nesse texto são adultos, crianças, idosos ou jovens. Professor, tem como, só lendo o texto, saber a idade ou a faixa etária de idade dos personagens? Tem sim. Isso é possível pela forma, né, das frases, né, de algumas palavras, de algumas gírias que foram utilizadas. Eu considero essa questão muito fácil, mas pensem aí, vou dar um tempinho. Tic,
tic-tac, tic-tac, tic-tac. Olha o tempo. Será que a letra A, adultos? Letra B, crianças? Letra C, idosos? Ou letra D, jovens? Acertou quem colocou a letra D, jovens, né? Tava na cara. Quem é? Você já viu algum idoso, né? Ou idosos conversando e dizendo: "E aí, cara, vamos ao cinema? Sei lá, estou meio para baixo." Eu também, cara. Eu acho que essa linguagem, né? As crianças também não utilizam. A maioria dos adultos também não utiliza. Esse tipo de linguagem é mais utilizado por jovens, né? E aí, mano? E aí, bro? E aí, parceiro? Então, fiquem atentos, né, em tipo de questões, né, tipos de questões que traz essa linguagem. A partir daí, você vai poder acertar, tá bom? Vamos lá. Vamos agora para o último descritor, que é o descritor 19, que diz o seguinte: reconhecer o efeito decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. E o que significa, professor, morfossintáticos? É a junção, certo, da análise morfológica junto com a análise sintática, né, ou da sintaxe. E o que isso quer dizer? Morfológico quer dizer as 10 classes de palavras: substantivo, adjetivo, pronome, advérbio, verbo, conjunção, preposição, numeral, artigo, interjeição e por aí se vai. E o sintático? O sintático está relacionado a como essas palavras elas vão criar um sentido. Quando, por exemplo, o substantivo faz o papel de sujeito, quando o adjetivo pode fazer função de predicativo, né? Os verbos que podem ser verbos transitivos direto, indireto, né? Oração coordenada, oração subordinada, tudo isso faz parte da sintaxe. Então, a partir dessa passagem, observem bem. Pedra solidão. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Olha aí como as palavras foram utilizadas. Olha como esse poeminha ele foi escrito. Será que essa degradação, né, das palavras, elas têm um sentido ou foram colocadas aí só para criar uma parte estética? Será que ela produz algum sentido? De repente, um tiro seco. Então, a partir da leitura e da análise, a questão diz o seguinte: a disposição das últimas palavras desse texto sugerem dor, giro, C, queda, D, volta. E aí? Vou repetir o poeminha. Cantava o pássaro e voava. Cantava para lá, voava para cá. Voava o pássaro e cantava. De repente, um tiro seco. Essas palavras, de repente, um tiro seco, essa disposição, sugere o quê? Nos dá uma ideia de quê? De dores, de giros, de quedas, de volta. Pensem direitinho. Tá bem fácil essa questão, né? Olha o tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. A resposta correta é a letra C, queda. Quando você coloca de repente um tiro seco, isso nos dá a ideia de que o pássaro estava de repente ou voando ou em um galho e foi atingido por um tiro. E os pássaros, quando são atingidos por um tiro, eles acabam caindo. Acharam interessante? Legal, né? Então, veja, a disposição ali morfológica das palavras, né? Sejam adjetivos, verbos ou até mesmo os advérbios, mas essa construção de estar ali decaindo nos dá a ideia de queda. Parabéns para quem acertou também essa questão. E aí, diz o seguinte a outra questão. Leia o texto abaixo e responda. Grampo na linha. Me grampearam. A voz era cavernosa. Senhor Domingos. Sim, nós grampeamos seu telefone. O quê? Quem está falando? O senhor vai receber a fita já já. Desligou e eu ainda estava pensando quem poderia me passar um trote assim. Tocou a campainha. Era um mototaxista que nem tirou o capacete. Senhor Domingos, para o senhor. Me deixou nas mãos uma caixinha e se foi. Abri.
é uma fita que começava com a voz cavernosa avisando: você vai ouvir agora trechos selecionados de algumas conversas ao telefone. Ouça bem, se não são conversas comprometedoras. A voz solta, amplas reticências. Em seguida vem as gravações. Conspiração. Pellegrini? Não, o Papa. Você não ligou para o Vaticano? Sabe que hora é? Certo, certo. Atenção, a voz cavernosa interrompe a conversa. É claro que essa história de Papa e Vaticano é uma senha, pois o assunto é grave, é coisa de sociedade secreta ou grupo terrorista. E continua a conversa. Em Pellegrini, a voz cavernosa e vitoriosa. Quanto acha que vale essa fita? E o que acha que a gente devia fazer com ela? Olha aí, hein? Como foi a disposição das palavras, o tom. E aí, a partir dessa leitura, diz o seguinte: nesse texto, a escrita da palavra comprometedoras sugere essa palavrinha aí que foi separada, né, e foi lida vagarosamente. Ela sugere o que, pessoal? Uma crítica. B, gravidade. C, hesitação. Ou letra D, musicalidade. Pensem direitinho. Quando alguém diz assim: olha, eu tenho uma coisa para te dizer que é bem comprometedora. Essa expressão e essa escrita, né, separada por hífens, sugere a ideia de uma crítica, de uma gravidade, de uma hesitação e letra D, musicalidade. Olha o tempo. Tic-tac, 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 tic-tac. A resposta correta é a letra B, gravidade. Então, a forma como a palavra foi escrita. Olha que interessante, né? A gente ama a língua portuguesa por causa desses detalhes, né? A forma como ela foi escrita separadamente, cada sílaba nos dá essa ideia. Olha, isso é algo comprometedor. Então, parabéns para quem acertou a letra B, né? Quem colocou, na verdade, a letra B e acertou. Parabéns para quem aí acertou todas as questões ou errou poucas, tá bom? E, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse aulão. Vão se preparando, certo? Porque no final do ano vai ter prova e eu acredito que todos vocês vão se sair bem, tá? Então, um abraço do professor Emerson. Até a próxima aula. Bye, bye.